Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 12, né? O título da mensagem é Consagração a Deus, Humildade e Fidelidade no uso de seus dons. Que diz o seguinte a mensagem: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos repetir esse versículo, né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar-se, é ensinar, haja dedicação. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O amor fraternal, o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se tiver sede, dai de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo
sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós meditamos ontem, né? Aqui até o capítulo número 3, até o versículo número 3, né? Romanos, capítulo 12, versículo número 3, né? E nós vamos estar fazendo nossa meditação, portanto, hoje a partir do versículo número 3, né? Que diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui, irmãos, o versículo fala conosco, né, para que nós tenhamos cuidado, né, ao exercitar os dons dos quais o Senhor nos concedeu, né? O Senhor, ele está falando exatamente dos dons espirituais, né, que são os 9 dons que existem, né, que a Bíblia relata, né? A Bíblia relata 9 dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, né? Ela fala exatamente dos 9 dons que o Senhor nos concede, né? O qual eu diria aqui nesse momento que os dons espirituais, na igreja, né, o Senhor capacita os seus servos, os seus filhos, né, de acordo com a necessidade da igreja, né? E então ele reparte os dons espirituais com os seus servos fiéis, temente a Deus, né, para que todos possam trabalhar na obra de Deus, né, sendo usados nas mãos de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, da melhor maneira possível, né, para que nenhum tenha unanimidade, que todos possam trabalhar para Jesus e todos ser útil à obra de Deus. E o Senhor, inclusive, ele dá o exemplo para nós sobre a nossa mão, né? Nós temos numa mão 5 dedos, né? E um precisa do outro, né? Todos têm uma função importante, né? Para que a mão tenha um funcionamento perfeito, né? A mão depende de todos os 5 dedos para que ela possa executar a sua função de forma adequada. Assim é a igreja, né? Nós, os membros na igreja, né, somos exatamente como a mão, né? A igreja é a mão e os dedos são os membros que compõem a mão, né, para que haja uma operação perfeita pela santíssima vontade do Senhor, né? E aqui os dons espirituais, irmãos, que a Bíblia relata, né, são 9 dons espirituais que a Bíblia relata em 1 Coríntios 12, né? Sendo o primeiro versículo, né, o primeiro dom, né, é o dom da palavra da sabedoria. Este é o primeiro dom, né? O segundo dom é o dom da palavra da ciência, do conhecimento, né? O terceiro dom é o dom da fé, né? O quarto dom é o dom de curas, né, ou o dom de curar, né? O quinto dom é o dom da operação de maravilhas, né? O sexto dom é o dom de profecia, né? O sétimo dom é o dom do discernimento dos espíritos, né? O oitavo dom é o dom do falar em línguas. E o nono e último que a Bíblia relata é o dom da interpretação das línguas. E a palavra de Deus afirma categoricamente, irmãos, né, que é um mesmo Espírito operando em todos, em cada um desses dons, né? Um tem o dom da palavra da sabedoria, ele é útil na palavra de Deus, né? O dom do conhecimento também da mesma forma, né? O dom da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé, né? Para que a gente consiga trabalhar bem a obra do Senhor, né? Sem fé, nem a nossa vida não vai bem, em hipótese alguma. É preciso ter fé, né? Tanto é que a Bíblia afirma que a fé, né, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? Então,
Então vocês veem que todos os dons é de extrema importância, né? Os dons de curar, né? É o quarto dom da Bíblia, né? Então o quinto, né, é o dom de maravilhas, né? Quer dizer, o dom de curas divinas é o dom, é um dom perfeito para as curas, né? O dom de curas divinas é um dom perfeito para as curas, né? O dom de maravilha, né, é um dom, ele aperfeiçoa ainda mais o dom de curas, porque o dom de maravilhas acontece na hora. São aquelas curas maravilhosas, que paralíticos andam, levantam da cadeira de roda e andam, sai da máquina, da maca e andam, né? Sai da cama e andam, né? É o dom que a pessoa está cega, não enxerga, que nem Jesus fez isso. Jesus fez isso muitas vezes, né? Ele tocava nos olhos ali e a pessoa recuperava a vista na hora, né? E as pessoas ficam maravilhadas, por isso chama dom de maravilhas, né? Então tudo que faz as pessoas ficar maravilhadas ao ver aquilo, né, faz parte do dom, da operação do dom de maravilha, que é o quinto dom da Bíblia, né? O dom de curas é um dom perfeito, é um dom grandiosíssimo, valoroso, assim que a gente, meu Deus do céu, valor imensurável. Mas o dom de maravilha, ele faz com que aconteça já, de imediato, né? Também é dom de curas, mas para acontecer na hora, a pessoa fica maravilhada, todos ficam maravilhados de ver aquilo acontecer naquele momento, né? Não que os dons de cura também não tenham assim, a mesma magnitude, mas sim, né? E o dom de profecias, né? É exatamente aquele dom que a pessoa levanta na igreja e aponta o dedo numa pessoa, num irmão, numa irmã, e passa ali algo que Deus mandou dizer, né? Mas a palavra de Deus nos adverte lá em Jeremias 29, Jeremias 28, né? Está escrito, né? O profeta que profetizar paz, somente quando isto acontecer, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor verdadeiramente enviou, né? Porque é fácil profetizar todas as coisas, né? Ou qualquer coisa, né? Os falsos profetas estão por todos os lados, estão por toda parte, né? Agora, para acontecer, você ter a certeza que é profecia, é só depois que aconteceu. Enquanto não acontecer, você não tem certeza que foi profecia de Deus, né? E assim por diante. O sétimo dom, que é o dom de discernimento dos espíritos, né? Então, para você conhecer de que espírito vós sois, né? A pessoa começou a falar em língua na igreja ali, levanta. Então quem tem o dom do discernimento, ele vê, Deus mostra para ele na hora, através do dom do discernimento, se aquele espírito é de Deus ou se é do maligno, porque o maligno também opera nas igrejas de forma desenfreada, né? Usando os seus adeptos, né? Pessoas que não têm a vida consertada, né? Pessoas de vida desconcertadas, não pode ser o Espírito do Senhor falando na boca dele ou na boca dela, né? Porque a palavra de Deus afirma categoricamente que o Espírito Santo não habita no corpo sujeito ao pecado, né? Se o irmão ou a irmã que está falando, passando profecia, tiver uma vida desconcertada, você pode repreender que não é Deus falando na boca daquela pessoa, não é Deus falando, porque ela tem a vida totalmente desconcertada, né? Pessoas que estão amaziadas, pessoas que têm 2, 3 casamentos com marido e mulher vivas, né? Então não tem como, é antibíblico isso aí, né? Então a Bíblia afirma isso categoricamente, né? O Espírito Santo do Senhor não habita em corpo sujeito ao pecado, né? Então de modo que pelos frutos se conhece a árvore. É assim que funciona, né? E o dom do falar em línguas é a manifestação do Espírito Santo, mas na boca de pessoas santificadas. Se não for pessoa santificada, não é o Espírito Santo, né? E aí vem o dom do discernimento das línguas, né? Que a pessoa que tem o dom do discernimento da interpretação, melhor dizendo, né? O oitavo dom é o dom do falar em línguas, né? E o nono dom é o dom
da interpretação das línguas, né? E o Espírito Santo do Senhor usa o seu servo para falar em língua na igreja, muitas vezes exatamente para confundir os contrários, né? Ele usa, né, exatamente falando em língua para deixar as pessoas que estão contra a obra de Deus no seu coração, no seu pensamento, nas suas atitudes, né? Ele fique preocupado com a manifestação do Espírito Santo. Porque, no geral, o Espírito fala e aponta, né? Usando o irmão que está falando, e aponta para quem ele está falando, se for uma exortação específica, né? Muitas vezes o Espírito Santo fala com a igreja de um modo geral, né? Mas às vezes é direcionado a uma pessoa específica também, pode acontecer, né? E, no geral, quase sempre, as pessoas que falam também interpretam, né? Também interpreta, e após falar também passa a interpretação, né? Não é comum, é muito difícil, é raro, é raríssimo, mas acontece. De acordo com a nossa busca, nós alcançamos de Deus a graça, e o Senhor nos usa dessa forma, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, né? Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Ou seja, nós precisamos nos contentar, né, com os dons que o Senhor vai nos concedendo, né? E não nos invejarmos de um outro irmão que tem um outro dom diferente, e nós, de forma egoísta, querer que Deus nos use também da mesma forma, né? O Senhor vai nos capacitando a cada um de nós, de acordo com a necessidade da igreja, né? E com o tamanho da nossa fé. Como nós fomos pedindo e fomos buscando, o Senhor vai nos concedendo, vai nos capacitando. Mas para tudo isso, para a edificação da igreja, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, né? Ou seja, o que nós temos num corpo, irmão, né? Nós temos num corpo braços, né? Pernas, pés, né? Nariz, joelhos, orelhas, olhos, né? Todos esses itens que eu mencionei aqui agora faz parte do corpo. Se faltar um corpo que não tem os dois olhos, corpo humano estou falando, que não tem os dois olhos, que não tem as duas orelhas, que não tem um nariz com as duas narinas, que não tem a boca, que não tem os dois braços, os dois pés, as duas mãos, né? Então ele não é um corpo perfeito, né? Está faltando alguma coisa, né? E o Senhor mostra para nós aqui, porque pela graça, porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, né? Olho tem uma operação, né? É de enxergar. Olho não é boca. Boca é para falar. Boca não é para enxergar, né? A orelha, né? A função da orelha é diferente da função do olho, né? Mas vocês vejam que da nossa boca, na cabeça, nós temos dois olhos, duas orelhas, o nariz com duas narinas e uma boca. São 7 membros na cabeça do homem, né? E cada um tem uma operação diferente. Não tem a mesma operação. É diferente uma da outra, ou um do outro, né? Assim também é necessário que seja assim também na igreja de Cristo. Por isso que é diferente. Um tem o dom da palavra, da sabedoria, o outro tem o dom da fé, o outro tem o dom de curas, o outro tem o dom de maravilhas, o outro tem o dom de profecia, né? Cada um tem uma operação diferente, tem um dom diferente.
mas um não é sem o outro. A igreja não é perfeita, não é completa, né? Se não tiver os membros variados, né? Tem que ter membros variados para compor o corpo da igreja, né? Para que seja uma igreja completa, né? Uma igreja tem que ter louvor, tem que ter quem canta, tem que ter quem toca, tem que ter quem ora, tem que ter quem prega, né? Tem que ter quem cuida da igreja, né? Tem que ter, por isso a igreja, para ser completa, tem que ter todo tipo de pessoas. E ninguém é maior que ninguém. Na igreja todos são iguais, né? O pastor em cima do altar, ele é o anjo da igreja, pregando a santa palavra do Senhor e dirigindo aquela igreja, né? Ele não é mais do que o porteiro que fica na porta ali recebendo as pessoas que chegam, né? Somos todos iguais. Para Deus temos o mesmo valor. O pastor tem mais autoridade, sim, né? O pastor da igreja, ele é a autoridade máxima da igreja, né? Acima dele é só o Espírito Santo, que é o dirigente da igreja. O pastor dirige a igreja, né? Mas o Espírito Santo é quem conduz, é quem guia, né? Acima do pastor não tem ninguém na igreja, né? Quem manda na igreja é o pastor. E ela é conduzida e administrada pelo Espírito Santo do Senhor, né? Tanto é que quando o Senhor mandou escrever carta às 7 igrejas da Ásia, o Senhor ditou a carta para o apóstolo João, o apóstolo do amor, dizendo: ao anjo da igreja escreve, né? Foi ministrado carta em cada uma das 7 igrejas da Ásia, e cada uma delas com conteúdo diferente, né? Essa carta foi escrita para o pastor de cada uma daquelas igrejas, né? Mas ele não é mais importante do que o porteiro, que apenas fica na porta para receber as pessoas. Ele não é mais importante do que o zelador da igreja, que faxina, varre, lava. Ele não é mais importante do que a irmã que cuida do altar, ali das toalhas, de toda a guarnição da igreja, né? Ele tem mais autoridade, ele manda, né? Mas para Deus o que late é o mesmo, né? O pastor é inclusive mais cobrado de Deus, porque ele tem mais poder, mais autoridade. Mas para Deus somos todos iguais, né? E é necessário que haja numa igreja, né, todo esse tipo de pessoa, né? Porque cada um é usado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para fazer uma função. Para quê? Para que a obra de Deus saia perfeita, saia com ordem e decência. O próprio Senhor Jesus afirma na sua palavra que é preciso haver ordem no culto, né? Tem que haver ordem e decência, né? Para isso precisa dos membros, né? Todo tipo de membro. Até o irmão que está no banco, que não faz nada, que não tem nenhuma atividade na igreja, ele é de suma importância. Ele faz parte do composto, né? É necessário que ele esteja ali, né, para poder ajudar. Ele passa votos, ele passa salva, né? Enfim, muitas coisas, né? Ele está ali, ele bate palma, ele dá glória a Deus, ele dá aleluias, né? Ele louva e glorifica a Deus no banco, ali junto com os irmãos. Então faz parte do composto, né? É necessário, tem que ter, né? E o Senhor nos alerta para que nós nos cuidamos em fazer tudo com ordem e decência. Haja ordem e decência, né? O Senhor nos alerta, né? Nos adverte, né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né?
que nós sejamos equilibrados, que nós tenhamos equilíbrio, né, para saber, né, das atividades da igreja, das coisas da igreja, do funcionamento da igreja, né, de como tem que ser as coisas na igreja, né, que nós não sejamos destemperados, né, queremos temperança, né. Temperança significa não ser destemperado, né, sejamos manso, humilde, temos mansidão, né, humildade, né, ali pronto para ouvir, fervoroso no espírito para poder agir de acordo com as necessidades do culto, né, o andamento do culto. Tudo isso acontece. Então precisa ter, né, mas não devemos saber mais do que nos convém saber, né. Na medida que Deus for nos concedendo, for nos dando entendimento, e nós formos entendendo, vamos glorificando a Deus pelos dons recebidos e utilizando os nossos dons na igreja de acordo com a necessidade do culto na obra de Deus, né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Ou seja, nós temos que abandonar o nosso eu e deixar, né, de querer se indignar ou resignar com todas as coisas, né? É na humildade, irmãos. É na simplicidade, irmãos. É de boca fechada, irmãos, né? É sendo cego, tendo olhos. É sendo surdos, tendo ouvido. É sendo mudo, tendo boca. É assim que é um servo de Deus, um servo obediente, manso, suave e humilde de coração. Tem que ser temperado, né? Não pode ser destemperado, arranqueiro, arrogante, sem educação, bruto, desobediente, estúpido. Não pode ser, irmãos. Temos que ser manso e suave e humilde de coração. Temos que ser imitadores de Cristo. O Senhor nos adverte: sede meus imitadores. Eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Assim tem que ser um verdadeiro servo de Deus, né? Dentro e fora da igreja, né? Em casa com a família, no trabalho com os amigos, né? No supermercado, nas compras, nas lojas, no comércio de um modo geral, né? Onde quer que esteja, assim tem que ser um servo do Senhor. Precisamos dar bom testemunho de que o Espírito de Deus habita em nós, né? E é dessa forma, irmãos, né? O nosso testemunho vale mais do que palavras, né? O testemunho do homem vale mais do que palavras, né? Não é necessário palavras, basta, né, o testemunho ali do seu comportamento, do seu procedimento, né, do seu andar, do seu caminhar, do seu sair, do seu chegar, do seu levantar, do seu ir, do seu voltar, né? O nosso testemunho fala mais alto, né, do que as nossas palavras, né? As palavras falam e têm sentido, mas as nossas ações, atos e atitudes, nós não temos como negar, né? Então é simples assim, irmãos, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros um dos outros. É necessário lembrarmos disso o tempo todo, né? Esse versículo aqui me lembra muito o que Jesus disse sobre o segundo e maior mandamento, né? Que é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, né? Ou seja,
Por que você acha que você é mais importante que seu irmão na igreja? Por que você acha que você é mais importante que a sua irmã na igreja? Né? Porque você veste capa e ela não. Né? Por que você acha que porque você colocou a capa, você passou a ser mais importante? Não, pelo contrário. Você passou a ter mais responsabilidade. Você passou a ser mais cuidadosa. Né? Você passou a ter mais obediência. Você passou a ter mais vigilância. Né? Aumentou muito mais a sua, a minha e a nossa responsabilidade quando colocamos um paletó e uma gravata ou uma capa, né, e subimos no púlpito. Né? Temos que ser muito mais vigilante, muito mais paciente, né? Muito mais ponderado, muito mais moderado, muito mais manso, muito mais humilde, muito mais suave. Né? Firme nas nossas atitudes, atos e atitudes, mas com temperança, como o próprio Senhor Jesus disse e nos ensinou. Sede meus imitadores. Eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, irmãos, se você não é inscrito ainda no canal, que se inscreva, né? Quando eu digo irmãos, estou falando com todos. Todos aqueles que nos ouvem, que nos veem, que vêm a nós, né? Independente do seu credo religioso. Independente de que igreja você é, né? Por isso eu te chamo de irmão, porque nós somos filhos de um mesmo Pai, né? Dê mais um passo, né? Mas se inscreva no canal, porque você também é meu irmão em Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, dê o seu like, o seu joinha, o seu ok, a sua curtida, e o Senhor te recompensará pela sua boa vontade, pelas suas atitudes, pelos seus gestos de bondade para com a minha fraca pessoa, esse servo humilde do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, e amanhã estamos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus.